Leonor pensava que o marido lhe tinha organizado uma bela festa de aniversário porque a amava. Mas ele levantou o copo e, diante de todos, disse algo que a fez ver a verdade. O salão de banquetes do restaurante brilhava com as luzes. As mesas estavam repletas de iguarias. Os empregados serviam espumante e os convidados, cerca de 40 pessoas, no mínimo, riam, brindavam com os copos e faziam discursos. Leonor completava 45 anos, e o marido, Ricardo, insistira numa celebração grandiosa, convidando parceiros de negócios, amigos e parentes distantes. Ela sentava-se à cabeceira da mesa, com um vestido novo que levara 3 horas a escolher, e sentia-se quase feliz. Ao seu lado estava Ricardo, um homem imponente, com os cabelos a ficar grisalhos nas fontes, dono de uma rede de lojas de materiais de construção. Ele segurava um copo, preparando-se para discursar, e Leonor pensava que ele diria algo caloroso. Talvez recordasse como começaram juntos, como ela, há 15 anos, deixara o seu trabalho de professora e fora para o pequeno armazém dele ajudá-lo com a papelada. Ricardo levantou-se, bateu com o garfo no copo para chamar a atenção. Amigos, começou ele, arrastando as palavras, visivelmente embriagado. Hoje a minha mulher faz anos 45. Uma bela data. Os convidados aplaudiram. Leonor sentiu uma onda de orgulho. Sabem, continuou Ricardo, percorrendo a mesa com o olhar, penso muitas vezes na sorte que tenho. Outra mulher no lugar dela já teria querido muito mais. Mas a minha Leonor é uma alma simples, caseira, inútil nos negócios, para ser sincero, mas em contrapartida, cozinha um cozido à portuguesa divinal e mantém a casa em ordem. Um risinho percorreu a sala. Alguns convidados sorriram sem convicção, outros desviaram o olhar. Leonor pensou que tinha ouvido mal. Ela é um pouco tontinha, claro. Ricardo sorriu, mas pelo menos é fiel. Não é por isso que amamos as nossas mulheres? O riso tornou-se mais alto. Um dos parceiros de negócios apoiou a piada, e Leonor sentiu as paredes da sala a apertarem-se. Ela ficou sentada, petrificada, sentindo o rosto a corar e os dedos, que agarravam a toalha da mesa, a ficarem dormentes. Queria levantar-se e dizer: "E quem, Ricardo, durante tantos anos, tratou da contabilidade das tuas 3 lojas enquanto ias para reuniões? Quem passava noites a rever guias de remessa, a lidar com fornecedores, a salvar a empresa da falência naquele ano em que o mercado ruiu? Quem convenceu o banco a dar-nos uma moratória no crédito quando tu próprio não encontraste as palavras certas?" Ela queria gritar tudo aquilo para a sala inteira. Mas a garganta apertou-se e, em vez de palavras, saiu apenas um suspiro abafado. Na mesa ao lado estavam os seus filhos. A filha Carolina, de 26 anos, que trabalhava como gestora na empresa dele, e o filho Tomás, 2 anos mais novo, que ajudava o pai com a logística. Ambos ouviram as palavras do pai. Tomás sorriu e deu uma cotovelada na irmã, como quem diz: "O pai está a brincar. Qual é o problema?" Carolina baixou os olhos para o prato e ficou em silêncio. Nenhum dos filhos defendeu a mãe. Leonor sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. Levantou-se lentamente, afastou a cadeira com cuidado, tentando não chamar mais atenção, embora toda a sala já estivesse a olhar para ela. "Com licença", disse ela em voz baixa, "preciso de apanhar ar." Saiu da sala, tentando andar direita, sem tropeçar, embora as pernas tremessem. No corredor do hotel onde decorria o banquete, estava silencioso e fresco depois do abafamento da sala. Leonor queria fugir, mas não tinha para onde ir. O carro ficara no estacionamento e as chaves estavam na carteira do marido. Foi até a janela no fundo do corredor, apoiou-se no parapeito e ficou muito tempo a olhar para as luzes esparsas da cidade noturna através do vidro. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto e ela não tentou limpá-las. Quantos anos dedicara àquele homem, quantas noites em branco passara debruçada sobre papéis, quantas vezes se sentara ao volante às 6 da manhã para levar mercadoria a um armazém distante, porque o motorista adoecera e a encomenda era urgente. Lembrava-se de como, no primeiro ano do negócio, ela e Ricardo dormiam 4 horas por noite, como poupavam em tudo para expandir a empresa. Ela não era apenas uma esposa, era uma parceira, embora o seu nome não constasse em nenhum documento. Tudo estava em nome de Ricardo. A porta do corredor abriu-se e saiu uma mulher com o uniforme do hotel.
a administradora de serviço naquela noite. Ela notou a convidada a chorar e aproximou-se. Desculpe, está a sentir-se mal? Quer que lhe traga um copo de água? Leonor ficou embaraçada por ter sido apanhada naquele estado, mas acenou que sim. Sim, se não se importa. A mulher, que se apresentou como Margarida, administradora sênior do hotel, trouxe um copo de água e sentou-se ao lado dela num pequeno sofá junto à janela, claramente sem pressa de ir embora. Tem uma festa aí dentro? Ouvi dizer, disse Margarida com cautela. Desculpe. As paredes são finas. Ouve-se muita coisa da sala na recepção. Leonor deu um sorriso amargo. Então ouviu quando me chamaram de tontinha no meu próprio aniversário? Margarida não negou, apenas abanou a cabeça com compaixão. Sabe, disse ela após uma pausa, trabalho aqui há 8 anos e já vi muita coisa. Mas geralmente as mulheres mais fortes são aquelas que são subestimadas pelos próprios maridos. Leonor levantou os olhos para ela, sem entender onde a conversa ia parar. Margarida sorriu, tirou um cartão de visita do bolso do colete do uniforme e estendeu-lhe. Tome, para o caso de precisar. Talvez um dia lhe seja útil. Leonor pegou no cartão maquinalmente, sem sequer olhar para ele, guardou-o na mala e voltou a virar-se para a janela. Ela ainda não sabia que aquela noite seria um ponto de viragem na sua vida, que dentro de algumas semanas aquele cartão de visita aleatório mudaria absolutamente tudo. Leonor não se lembrava de como aguentou o resto da noite. Voltou para a sala, ocupou o seu lugar, sorriu para os convidados, respondeu aos parabéns, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, estava dormente, como se alguém tivesse desligado os seus sentimentos, deixando apenas gestos automáticos e frases de agradecimento ensaiadas. Ricardo parecia nem ter notado que a mulher se ausentara da sala por uns bons 20 minutos. Estava entretido a conversar com os parceiros, a rir, a servir conhaque, sentindo-se o rei da festa. Quando os convidados começaram a sair e os empregados a limpar as mesas, Leonor saiu para a rua para respirar. A filha Carolina alcançou-a à saída e pôs-lhe um chile sobre os ombros. Mãe, por que é que fugiste? Toda a gente viu. E tu ouviste o que o teu pai disse? Perguntou Leonor em voz baixa, olhando a filha nos olhos. Carolina hesitou, desviou o olhar. Mas ele tinha bebido. Tu conheces o pai. Ele não pensa assim. Foi só uma piada de mau gosto. Leonor sentiu algo a romper-se dentro de si, não pelas palavras do marido, mas pelo tom indiferente da filha, pela facilidade com que ela justificava o pai, sem sequer tentar entender como a mãe se sentira diante de 40 pessoas. Uma piada de mau gosto, repetiu ela lentamente. Está bem, Carolina. Obrigada por esclareceres. Virou-se e foi para o carro, sem esperar pela filha. Durante todo o caminho de volta, Ricardo contava alegremente sobre umas negociações bem-sucedidas com um novo fornecedor, sem notar que a mulher não dissera uma única palavra. Em casa, ao subir as escadas para o quarto, ele parou de repente e olhou para ela, como se a visse pela primeira vez naquela noite. Por que é que estás com essa cara? A festa foi ótima. Toda a gente gostou. Toda a gente, menos eu, disse Leonor em voz baixa. Oh, vá lá. Ricardo acenou com a mão. Tens andado muito sensível ultimamente. Eu disse-o com carinho. Ela não discutiu, apenas foi para o quarto, deitou-se, virada para a parede, e ficou muito tempo acordada, a ouvir o marido ressonar ao seu lado, satisfeito consigo mesmo e com a sua noite. Os dias seguintes passaram como um nevoeiro. Leonor ia para o escritório da empresa, onde ocupava o cargo de contabilista-chefe, embora na prática dirigisse toda a parte financeira do negócio. Preparava relatórios, negociava com o banco uma linha de crédito, lidava com uma inspeção fiscal que ameaçava uma multa avultada. Fazia tudo maquinalmente. Mas no fundo da sua consciência ecoavam as palavras do marido, ditas diante de todos os convidados. Inútil, tonta. Ela lembrava-se de como o negócio começara, 15 anos antes. Naquela altura, Ricardo era encarregado de obra, ganhava um salário modesto e mal conseguiam chegar ao fim do mês. Foi Leonor, então professora de matemática numa escola local, que sugeriu abrirem uma pequena loja de materiais de construção, aproveitando os contactos do marido com fornecedores. Foi ela que elaborou o primeiro plano de negócios, que pediu o empréstimo, porque Ricardo já tinha um mau historial de crédito. Foi ela que passou noites a fio a estudar contabilidade por conta própria
porque não havia dinheiro para contratar um especialista. Nos primeiros 3 anos, foi ela que tratou de toda a contabilidade, que negociou com os senhorios, que encontrou condições vantajosas com os fornecedores. Quando o negócio começou a crescer, Ricardo assumiu as negociações e as funções de representação. Ele gostava mais disso. Sabia causar boa impressão, falar bem, fechar negócios. E Leonor ficou na sombra, por detrás dos números, dos documentos, do trabalho que ninguém nota, a não ser que seja mal feito. Gradualmente, todos os documentos, todos os ativos da empresa foram registrados em nome de Ricardo. Primeiro, porque era mais conveniente para os procedimentos bancários, depois porque se tornou um hábito, e Leonor, absorvida pelo trabalho e pelos cuidados com os filhos, nunca insistiu que fosse de outra forma. No 4º dia após o fatídico aniversário, Leonor estava a arrumar a mala para mais um dia de trabalho quando encontrou o cartão de visita que a administradora do hotel lhe dera. Tirou o cartão e leu: Margarida Alves, administradora sênior, Hotel Estrela do Norte. Embaixo, um número de telefone. Leonor sorriu para os seus pensamentos. Para que iria ela ligar à administradora do hotel, onde passara a noite mais humilhante da sua vida? Mas algo nos olhos daquela mulher, no seu olhar compassivo, fê-la pensar. Talvez aquele encontro não tivesse sido tão acidental. Ligou à noite, quando estava sozinha em casa. Ricardo tinha ido para mais uma reunião de negócios. Os filhos viviam separados e apareciam raramente. Margarida atendeu quase de imediato, como se esperasse a chamada. Leonor. Olá. Fico contente por ter ligado. Olá. Leonor sentia-se um pouco embaraçada. Queria agradecer-lhe por aquela noite, pelo copo de água e por me ter ouvido. De nada, respondeu Margarida. Sabe, não lhe dei o cartão por acaso. Tenho uma proposta para si, se estiver interessada. Leonor ficou surpreendida. Uma proposta? O nosso hotel está à procura de uma diretora financeira. A anterior reformou-se há um mês e não conseguimos encontrar substituto. A área é complexa. Precisamos de alguém com experiência em PMEs, que perceba de contabilidade, de gestão e que saiba negociar com fornecedores e bancos. Ouvi um pouco da sua conversa com a sua filha à saída. Percebi que é exatamente essa pessoa. Apenas está habituada a ficar na sombra. Leonor ficou confusa. Não esperava nada do gênero. Mas eu nunca trabalhei no setor hoteleiro. Os princípios são os mesmos em todo o lado, interrompeu Margarida. Contabilidade, controlo de custos, negociação com fornecedores, gestão do departamento financeiro. Tudo isso você sabe fazer. Vejo-o pela forma como se mantém firme, mesmo depois de uma humilhação pública como aquela. Pense nisso. A entrevista com o proprietário do hotel, se aceitar, pode ser marcada para a próxima semana. Leonor ficou em silêncio por um longo momento, apertando o telefone na mão. A ideia de trabalhar sem o apelido do marido, sem estar na sua sombra, num lugar onde seria valorizada pelo seu profissionalismo e não tolerada como um apêndice de um empresário de sucesso, pareceu-lhe simultaneamente assustadora e incrivelmente atraente. O primeiro impulso foi recusar de imediato, mas depois, ao refletir, percebeu que aquela era a sua única oportunidade. No entanto, ainda precisava de ponderar. Vou pensar, disse ela finalmente. Obrigada pela proposta. Depois de desligar, ficou muito tempo sentada no silêncio da cozinha, a olhar para o chá arrefecido. 1 minuto depois, tocaram a campainha. Era o filho Tomás, que passara por um momento para ir buscar uns documentos que se esquecera em casa. Entrou rapidamente na cozinha e viu o rosto pensativo da mãe. Mãe, o que se passa? Estás com essa cara por quê? Leonor olhou para o filho, um jovem alto e confiante, tão parecido com o pai na maneira de se portar. Tomás, achas que eu faço um bom trabalho na empresa? Com a contabilidade, as finanças. Tomás encolheu os ombros, enquanto tirava a pasta de que precisava de uma gaveta. Sim, acho que sim. Foste sempre tu a tratar disso. Mas mãe, para ser sincero, não é o trabalho mais complicado. É só mexer em números. O pai, por exemplo, fecha negócios de milhões, arrisca, e tu ficas a arrumar papéis. São categorias diferentes. Tu percebes. Ele disse aquilo sem maldade, de passagem. Mas cada palavra cravou-se no coração de Leonor como um espinho. Olhou para o filho e percebeu. Ele, sinceramente,
Não via a diferença entre o trabalho que ela dedicara durante 15 anos e a conversa fiada numa mesa de negociações que o pai dele conduzia. Para o filho, a mãe era um pano de fundo, um detalhe habitual do cotidiano, e não uma pessoa cujo trabalho tinha um valor real. Entendo, disse ela em voz baixa. Vai lá, Tomás, se não chegas atrasado. Quando o filho saiu, Leonor pegou no cartão de visita de Margarida e pô-lo à sua frente, na mesa, e ficou muito tempo a olhar para ele, como se fosse a chave para uma outra vida, desconhecida. Pela primeira vez em muitos anos, não pensou em como salvar a família, mas no que ela própria queria. A entrevista foi marcada para quinta-feira, às 11h00, no gabinete do proprietário do hotel, no terceiro andar do Estrela do Norte. Leonor pediu um dia de folga no trabalho, mentindo que precisava de ir ao médico, e passou metade da manhã em frente ao espelho, a escolher a roupa. Parecia-lhe ridículo estar tão nervosa na sua idade, mas as palmas das mãos suavam traiçoeiramente e o coração batia-lhe como antes de um exame. O proprietário do hotel era um homem de cerca de 50 anos, chamado Sr. Afonso Martins. Baixo, magro, com um olhar atento e um pouco trocista. Recebeu Leonor num gabinete espaçoso com janelas para a marginal, ofereceu-lhe café e foi direto ao assunto, sem formalidades desnecessárias. A Margarida contou-me a sua história em traços gerais, disse ele, folheando o currículo impresso que Leonor preparara na noite anterior, recordando pela primeira vez em muitos anos todas as suas conquistas no papel. 15 anos em PMS. Tirou a empresa de uma crise num ano difícil, estabeleceu boas relações com os bancos, otimizou a carga fiscal. Impressionante. Por que é que ainda consta apenas como contabilista-chefe e não como sócia? A pergunta apanhou Leonor de surpresa. Ela queria dar uma resposta formal, mas em vez disso disse a verdade, porque nunca insisti. Parecia-me que não era importante. Desde que a família estivesse unida, desde que o negócio crescesse. Não pensava nos documentos, pensava no resultado. O Sr. Afonso acenou com a cabeça, como se esperasse exatamente essa resposta. Uma história familiar, infelizmente, encontro-a com frequência. Bem, vamos ao que interessa. Temos um hotel com 120 quartos, restaurante, salão de banquetes, centro de conferências. Precisamos urgentemente de uma diretora financeira, controlo de custos, otimização de compras, trabalho com fornecedores de têxteis, produtos alimentares, empresas de limpeza, relatórios para os investidores. O trabalho é complexo, de grande responsabilidade, mas o salário é correspondente, muito superior ao que recebia, suponho. Ele mencionou um valor, e Leonor quase se engasgou com o café. O número era quase o dobro do seu salário atual, que, aliás, o marido lhe pagava como a uma funcionária contratada, embora ela fosse, na prática, uma parceira de pleno direito no negócio. Preciso de pensar, disse ela, embora por dentro já soubesse a resposta. Claro, concordou o Sr. Afonso. Dou-lhe uma semana, mas digo-lhe com toda a sinceridade, é a primeira vez em muito tempo que vejo uma candidata que entende o negócio não pela teoria, mas pelo seu próprio suor e sangue. Pessoas assim são raras. Leonor saiu do hotel de bom humor, como não se sentia há muito tempo. Caminhou pela marginal, respirou o ar fresco e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se não como a mulher de alguém, não como a mãe de alguém, mas simplesmente como ela própria, uma pessoa com valor, com experiência, com um futuro que podia construir sozinha. À noite, em casa, Ricardo encontrou-a numa atividade invulgar. Ela estava a organizar documentos antigos, pastas com contratos acumulados ao longo dos anos de trabalho. Ao ver o marido, Leonor não escondeu os papéis. "O que estás a fazer?" perguntou Ricardo, tirando o casaco. "A organizar o arquivo. Quero saber onde está cada coisa." Ricardo encolheu os ombros, sem dar importância, e foi jantar. À mesa, ele falava de um novo contrato, de como as negociações tinham corrido bem, mas nenhuma vez perguntou como tinha sido o dia dela, como se a vida dela consistisse apenas em tarefas domésticas, indignas de discussão. 2 dias depois, Leonor ligou a Margarida e pediu uma segunda conversa com o Sr. Afonso. Queria esclarecer detalhes do contrato, condições, responsabilidades. Encontraram-se num pequeno café perto do hotel, para não chamar a atenção de funcionários da empresa do marido, que poderiam aparecer por ali. "Estou disposta a considerar a proposta a sério,
disse Leonor, assim que se sentaram. Mas tenho as minhas condições. Preciso de um período de experiência, durante o qual acumularei os 2 trabalhos, para não cortar abruptamente com o meu lugar anterior. É importante para mim entender a fundo os assuntos da empresa do meu marido, antes de tomar uma decisão final sobre a minha saída. O senhor Afonso olhou-a com atenção. Razoável. O que quer dizer com entender a fundo os assuntos? Leonor hesitou por um momento, mas depois decidiu ser completamente franca. Durante 15 anos, investi as minhas forças num negócio de família, mas legalmente não tenho qualquer participação nele. Tudo está em nome do meu marido. Antes de sair, preciso de entender os meus direitos, o meu verdadeiro papel, talvez consultar um advogado sobre o que me é devido por anos de trabalho. Lógico, acenou o senhor Afonso. A propósito, se precisar de um bom advogado especialista em direito da família e das sociedades, tenho um conhecido. Posso recomendar. Lo. Independente, sem ligações ao seu círculo de conhecidos, para evitar fugas de informação. Leonor agradeceu e ficou com o contacto do advogado. Naquela noite, ao voltar para casa, sentiu pela primeira vez, não confusão, mas uma determinação serena. Sabia que estava à beira de grandes mudanças, mas ainda não imaginava a profundidade que teriam. Alguns dias depois, encontrou-se com o advogado, um especialista jovem, mas experiente chamado David Almeida. Ele analisou cuidadosamente os documentos que Leonor trouxera. Os papéis da constituição da empresa, as declarações fiscais, os extratos bancários dos últimos anos, que ela guardara por hábito profissional de organização. A situação não é simples, disse David depois de um longo estudo dos papéis. Formalmente, a empresa pertence inteiramente ao seu marido. Você consta como funcionária contratada com um salário oficial bastante modesto, significativamente abaixo do valor de mercado para o seu cargo e volume de responsabilidades. Mas há nuances. Quais? Leonor inclinou-se para a frente. Primeiro, uma parte significativa dos ativos foi adquirida durante o casamento, o que os torna automaticamente propriedade comum, independentemente de em nome de quem os documentos estão. Segundo, tenho a suspeita, a julgar por alguns números nos relatórios, que parte das receitas da empresa não passa pela contabilidade oficial. Isso pode ser tanto uma pequena infração como um esquema sério de evasão fiscal. Sabe alguma coisa sobre isso? Leonor franziu o sobrolho, recordando os últimos anos de trabalho. De facto, ultimamente, Ricardo começara a controlar pessoalmente algumas transações, afastando-a de certas áreas da contabilidade com o pretexto de a querer aliviar do excesso de trabalho. Na altura, ela aceitara isso com calma, até com gratidão. Mas agora, olhando para trás, começava a suspeitar de outra coisa. Não tenho a certeza, admitiu ela honestamente. No último ano, o meu marido assumiu parte das questões financeiras que antes eram da minha responsabilidade. Disse que me queria aliviar. David fez uma anotação no seu bloco. Entendido. Recomendo que, antes de tomar qualquer decisão drástica sobre a sua saída do negócio de família, reúna discretamente mais informações. Não para chantagear, não para criar um escândalo, mas para ter uma imagem real da situação e proteger os seus interesses, caso o assunto chegue a uma conversa séria com o seu marido sobre a partilha de bens ou o seu papel na empresa. Leonor saiu do escritório do advogado com o coração pesado. A ideia de que o marido pudesse estar a conduzir negócios nas suas costas, a esconder parte das receitas, e precisamente quando a relação entre eles já estava fragilizada, parecia quase insuportável. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma determinação crescente para descobrir a verdade, por mais amarga que fosse. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, observou o marido de lado, como se o visse verdadeiramente pela primeira vez. Ricardo estava sentado na poltrona, a percorrer o feed de notícias no telemóvel, sorrindo ocasionalmente para algo, completamente imerso no seu mundo, no qual a mulher desempenhava o papel de um apêndice silencioso para uma vida de sucesso. Ele nem reparava que algo mudara no olhar dela, no seu silêncio, no trabalho interior que se desenrolava dentro dela, dia após dia. Ricardo, chamou ela em voz baixa. Posso perguntar-te uma coisa sobre o trabalho? O marido levantou o olhar do telemóvel, ligeiramente surpreendido. Pergunta. Lembras-te? No ano passado disseste que ias assumir as negociações com o novo fornecedor de azulejos, aquele da região vizinha. Disseste que me querias aliviar.
Como é que as coisas estão a correr? A propósito, há muito tempo que não vejo relatórios sobre essa área. Nos olhos de Ricardo, por uma fração de segundo, brilhou algo parecido com apreensão, mas ele rapidamente se recompôs e acenou com a mão de forma displicente. Ah, sim, está tudo normal. O costume. Não te preocupes com isso. Eu trato do assunto. É melhor descansares. O estresse tem te feito mal ultimamente. Leonor acenou, fingindo concordar, mas por dentro, sentiu um arrepio. A apreensão nos olhos do marido. A pressa em desviar a conversa. Tudo isso apenas confirmava as suas piores suspeitas. Percebeu que agora não havia como voltar atrás. Precisava de saber a verdade, custasse o que custasse. No dia seguinte, Leonor chegou ao escritório da empresa mais cedo do que o habitual, quando o edifício ainda estava vazio. Ligou o seu computador de trabalho e, depois de o sistema arrancar, acedeu à secção de documentos de arquivo, a qual, como contabilista-chefe, tinha acesso total. Queria encontrar tudo o que se relacionasse com aquele fornecedor de azulejos da região vizinha, sobre o qual o marido falara de forma tão evasiva. A pesquisa demorou quase uma hora. Finalmente, encontrou uma pasta com contratos datados do ano anterior e, dentro dela, vários contratos com uma empresa chamada Cerâmica Lusa, assinados pessoalmente por Ricardo, contornando o procedimento padrão de aprovação pela contabilidade. Os valores nos contratos pareceram a Leonor inflacionados em comparação com os preços de mercado, que ela conhecia bem pela sua experiência com outros fornecedores de materiais de construção. Abriu os extratos bancários do mesmo período e comparou os pagamentos. A diferença entre o preço de compra oficial e a quantia que realmente saía das contas da empresa representava uma percentagem considerável de cada transação. E esse dinheiro não ficava na empresa como lucro. Ia para outra conta, que Leonor nunca vira antes nos relatórios. O coração batia-lhe com força. Imprimiu os documentos necessários, guardou-os cuidadosamente numa pasta e meteu-os na sua mala pessoal para mostrar a David no próximo encontro. Na hora de almoço, ligou ao advogado e marcou uma reunião urgente. David analisou os papéis com atenção, fazendo anotações, abanando a cabeça. Isto é um esquema clássico de desvio de fundos através de um fornecedor afiliado, disse ele finalmente. Pelo que parece, o seu marido inflaciona os preços de compra e transfere a diferença para a conta de uma empresa de fachada, que provavelmente também lhe pertence ou a uma pessoa de confiança. Preciso de verificar os sócios da Cerâmica Lusa. Dê-me uns dias. 2 dias depois, David ligou a Leonor ao fim da tarde, quando ela estava sozinha em casa. Leonor, tenho novidades para si, e não são fáceis. A fundadora da Cerâmica Lusa é uma certa Diana Rocha, de 32 anos. Investiguei mais a fundo. Esta mulher trabalha como administradora numa das vossas lojas, na filial da periferia, e, a julgar por alguns dados indiretos que consegui encontrar, a relação dela com o seu marido não é apenas de negócios. Leonor ficou imóvel, apertando o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O quarto à sua volta pareceu flutuar. Tem a certeza? Perguntou ela em voz baixa. A 100%, não posso afirmar. Não é a minha especialidade. Sou apenas um advogado, não um detetive. Mas os factos são estes. A empresa de fachada está em nome dela. Grandes somas de dinheiro têm sido desviadas através deste esquema há quase 2 anos. Os encontros pessoais do seu marido com esta mulher, a julgar por alguns recibos e reservas que surgiram durante a verificação dos pagamentos da empresa, acontecem regularmente e nem sempre por motivos de trabalho. Leonor deixou-se cair numa cadeira, sentindo o chão a fugir-lhe debaixo dos pés pela 2ª vez no último mês. Primeiro, a humilhação diante dos convidados, agora a traição e a fraude financeira. Tudo se uniu num nó pesado. Não sabia o que doía mais: o dinheiro roubado ou os 2 anos de confiança roubados. Talvez os anos dossem mais, simplesmente porque o dinheiro pode ser recuperado. Mas a confiança não se restaura nem se remenda. O que devo fazer? Perguntou ela, quase inaudivelmente. Nada precipitado, respondeu David com firmeza. Reúna mais algumas provas, se conseguir, sem se colocar em risco. Não faça cenas. Não mostre que sabe. Quanto mais calma agir, mais forte será a sua posição, se o caso chegar a uma partilha de bens ou a uma queixa-crime por fraude financeira. As emoções são agora o seu principal inimigo.
Embora eu compreenda como é difícil manter o controlo, Leonor desligou e ficou muito tempo sentada na escuridão da cozinha, sem acender a luz. Na sua cabeça, giravam fragmentos de memórias. Como Ricardo, no último ano, começara a ficar mais tempo no trabalho, como aparecer um novo perfume que ela nunca usara, mas cujo cheiro sentia nas camisas dele, como ele uma vez virara bruscamente o ecrã do telemóvel quando ela entrara inesperadamente no quarto durante uma chamada. Todos estes detalhes, que ela antes afastara, atribuindo-os ao excesso de trabalho e ao cansaço do marido, agora formavam uma imagem clara e dolorosa. A fechadura da porta da frente estalou. Ricardo voltara, alegre, animado depois de mais um dia de sucesso. Entrou na cozinha, acendeu a luz, viu a mulher sentada no escuro e franziu ligeiramente o sobrolho. Por que é que estás sentada às escuras? Aconteceu alguma coisa? Leonor levantou os olhos para ele, tentando manter uma expressão calma. Embora por dentro tudo fervesse de dor e raiva, estava só a pensar, um pouco cansada. Ultimamente, tens andado estranha, observou Ricardo tirando uma garrafa de água mineral do frigorífico. Ora muas por nada, ora andas calada. Talvez devesses ir ao médico, tomar umas vitaminas, a idade, sabes como é. As hormonas devem andar descontroladas. Estas palavras, ditas de forma displicente, condescendente, como se ela fosse uma criança mimada, e não uma mulher adulta que construíra um negócio com ele durante 15 anos, queimaram-na mais do que antes. Mas Leonor apenas acenou, fingindo concordar. Talvez tenhas razão. Vou lá um destes dias. Ricardo acenou satisfeito, como se o assunto estivesse encerrado, e foi vestir-se, cantarolando qualquer coisa. Leonor olhou para ele e pensou em como aquele homem, que ela amara e em quem confiara durante tantos anos, conseguia viver uma vida dupla, enganar, lá nos negócios e nos sentimentos, e ainda assim manter uma disposição despreocupada. No dia seguinte, encontrou-se com o Sr. Afonso no hotel para discutir finalmente as condições de trabalho. O proprietário do hotel notou a mudança no seu rosto, o cansaço, uma sombra de ansiedade sob os olhos, mas, com tato, não fez perguntas, limitando-se à conversa de negócios. Estou pronta, disse Leonor com firmeza. Aceito o cargo de diretora financeira. Quando começo? Excelente. O Sr. Afonso sorriu. Daqui a 2 semanas, está bom para si? Precisamos de tratar da papelada, de a apresentar à equipa. Perfeito, acenou Leonor. Ao sair do gabinete, encontrou Margarida no corredor, que lhe sorriu amavelmente. Ouvi as boas notícias. Fico contente por si. Obrigada, disse Leonor com sinceridade. Se não fosse você, provavelmente ainda estaria na sombra, a aguentar. Margarida olhou-a com atenção. Sabe, às vezes a vida dá-nos uma oportunidade precisamente quando estamos prontos para aceitar. Antes, você simplesmente não teria reparado naquele cartão de visita na sua mala. Ao voltar para casa naquela noite, Leonor sentia uma estranha combinação de dor e força. Ainda não decidira como iria lidar com a verdade que descobrira sobre a traição e a fraude financeira do marido. Mas sabia uma coisa com certeza: a mulher submissa e tolerante de antes já não existia. No fundo da sua alma, nascia um novo sentimento, que nunca antes conhecera. Uma determinação fria e lúcida de ir até ao fim, custe o que custasse ao seu casamento, à sua família, à sua vida habitual. Em casa, esperava uma surpresa desagradável. A filha Carolina, que aparecera sem avisar, estava sentada na cozinha com os olhos vermelhos de chorar. Mãe, precisamos de conversar, disse ela com a voz trêmula. Descobri uma coisa sobre o pai, e acho que também precisas de saber. Leonor sentou-se na cadeira em frente à filha, sentindo um aperto no peito, um mau pressentimento. Carolina raramente chorava. Desde criança, fora contida, parecida com o pai no caráter, confiante, um pouco fria. Vê, lá naquele estado era invulgar e alarmante. O que aconteceu, Carolina? Perguntou Leonor, tentando falar com calma, embora o coração lhe batesse com força. Carolina limpou os olhos com um guardanapo. Respirou fundo. Hoje fui ao armazém mais distante, buscar uns documentos para um relatório, e vi o carro do pai estacionado perto de um café. Ele estava lá dentro com uma mulher. Não estavam só a conversar, mãe. Ele estava a segurar lá pela mão. E, enfim, percebi tudo. Leonor sentiu um arrepio.
embora já soubesse a verdade pelo advogado. Ouvir aquilo da própria filha, que vira tudo com os seus próprios olhos, era doloroso de uma forma nova. Tens a certeza de que não te enganaste? Perguntou ela em voz baixa, embora já não tivesse dúvidas. Tenho a certeza. Carolina voltou a soluçar. Eu reconhecia. É a Diana, a administradora da filial da periferia. Lembras-te de o pai a ter apresentado no jantar de Natal da empresa, no ano passado? Disse que era uma rapariga muito competente, que estava a progredir rapidamente. Leonor ficou em silêncio, a ponderar se deveria contar à filha tudo o que descobrira, sobre o esquema dos preços inflacionados, o dinheiro desviado, os 2 anos de mentiras. Mas algo a impediu de ser completamente honesta. Decidiu, por enquanto, limitar-se a confirmar o que Carolina já vira. Eu sei, disse ela finalmente. Quer dizer, tenho desconfiado ultimamente. Carolina levantou os olhos surpreendidos para a mãe. Sabias e ficaste calada? Mãe, por que é que não nos disseste nada, a mim e ao Tomás? E o que é que isso mudaria? Perguntou Leonor, cansada. Ultimamente, vocês os dois só têm justificado o vosso pai. Lembras-te do que me disseste depois do aniversário, quando ele me chamou de tontinha à frente de todos? Que foi uma piada de mau gosto, que eu sou demasiado sensível. Como é que eu te podia contar uma coisa destas, sabendo que ias encontrar outra desculpa para ele? Carolina calou-se, baixando os olhos. Era visível que as palavras da mãe a tinham magoado, mas não atingido completamente o alvo. Mãe, eu percebo que aquele brinde foi horrível, a sério. Mas uma coisa é uma piada grosseira, outra é uma traição. São coisas diferentes. O que é que vais fazer? Leonor pensou por um momento, a avaliar até que ponto podia ser franca. Ainda não sei ao certo, mas digo-te uma coisa. Não vou continuar a calar-me e a aguentar como antes. Durante demasiado tempo, fechei os olhos a muita coisa. Pela paz na família, por vocês os dois, pelo negócio em comum. Chega. E a nossa família? Na voz de Carolina, soaram notas de pânico. Mãe, o pai não é perfeito. Eu sei, mas um divórcio é uma catástrofe para todos nós. A empresa, a reputação, os clientes. O Tomás vai enlouquecer. Ele investiu tudo no negócio. Tem planos para expandir a rede. Leonor olhou para a filha com um olhar longo e atento, e nesse olhar brilhou algo novo. Não era mágoa, mas sim uma compreensão triste. Então, o que te preocupa mais é a reputação da empresa e os planos do teu irmão, e não o facto de a tua mãe ter sido mantida na sombra durante 15 anos e, nos últimos 2, ter sido abertamente traída e enganada. Carolina abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Leonor levantou-se, serviu-se de um copo de água, tentando fazer uma pausa para se acalmar. Carolina, não espero que fiques imediatamente do meu lado contra o teu pai. Percebo que para ti e para o Tomás isto também é difícil. Vocês cresceram nesta família, gostam do vosso pai à vossa maneira, mas peço-te uma coisa. Não o justifiques mais à minha frente. Não me peças para fechar os olhos para a conveniência de todos os outros. Estou farta de ser aquela que aguenta sempre pelo bem comum. A filha ficou em silêncio, a machucando nas mãos o guardanapo úmido de lágrimas. Finalmente disse em voz baixa: O que vais fazer? Para começar, viver a minha própria vida, respondeu Leonor com firmeza. Daqui a 2 semanas, começo num novo emprego, como diretora financeira num hotel. Já não trabalho na empresa do pai. Os olhos de Carolina arregalaram-se de surpresa. Vai sair da empresa? Definitivamente? Mãe, mas como? A tua vida inteira está lá. 15 anos de trabalho. É precisamente por isso que saio, interrompeu Leonor. 15 anos de trabalho pelos quais fui chamada de tontinha inútil à frente de 40 convidados. 15 anos pelos quais ninguém me ofereceu uma participação na empresa que ajudei a construir de raiz. Chega desta vida para mim, Carolina. Está na hora de começar uma nova. Carolina saiu ao fim da tarde, confusa, sem saber o que dizer à mãe na despedida. Leonor acompanhou-a até a porta, abraçou-a com força, embora a filha correspondesse ao abraço de forma contida, ainda a digerir o que ouvira. Sozinha, Leonor subiu ao quarto e pegou no telemóvel, marcando o número do filho. Tomás não atendeu logo. A julgar pelos sons de fundo, estava numa reunião. Mãe, estou ocupado agora. Posso ligar mais tarde? Tomás, tenho uma conversa importante,
disse Leonor com firmeza. Arranja 5 minutos. O filho, a julgar pela pausa, saiu para um lugar mais silencioso. Estou a ouvir. A tua irmã já te deve ter contado, ou vai contar em breve, sobre o pai e aquela mulher da filial da periferia. Do outro lado da linha, fez-se silêncio. Tu sabias? Perguntou finalmente Tomás com a voz embargada. Mãe, a sério, eu não te queria dizer. Pensei que se resolvia por si, que o pai ia ganhar juízo. Leonor sentiu uma nova pontada de dor. Afinal, o filho também sabia, e calou-se, escolhendo proteger o pai em vez de apoiar a mãe. Então, tu também estavas a par, disse ela lentamente. E também decidiste que era melhor ficar calado, para não estragar a minha festa, para não me aborrecer antes do nosso aniversário de casamento, que, a propósito, é daqui a 1 mês. Mãe, mas o que é que eu podia fazer? Na voz de Tomás, soava irritação misturada com culpa. São assuntos do pai, a vida pessoal dele. Eu não me quis meter. Não é da minha conta. Não é da tua conta, repetiu Leonor com amargura. E de quem é então? Talvez minha? Da mãe que é sistematicamente enganada, enquanto os próprios filhos olham para o lado e fingem que não se passa nada. Mãe, não dramatizes. Por favor, suspirou Tomás. O pai trabalha muito. Cansa-se. Talvez precise de uma válvula de escape. Isso não quer dizer que não goste de ti ou que se queira divorciar. Os homens, às vezes. Chega, interrompeu-o Leonor bruscamente. Não te atrevas a justificar a traição do teu pai à tua mãe com o facto de ele estar cansado ou precisar de uma válvula de escape. Isso não é uma justificação, Tomás. É uma traição. E o facto de tu e a tua irmã estarem dispostos a fechar os olhos a isso pela estabilidade da empresa e do negócio de família é uma escolha vossa. Mas eu não vou continuar a fingir que está tudo bem. Tomás ficou em silêncio, claramente não esperando um tom tão decidido da mãe, que estava habituado a ver como uma mulher calma e dócil, sempre pronta a aparar as arestas pela paz na família. O que vais fazer? Perguntou ele finalmente, com a mesma pergunta que a irmã fizera antes. O que devia ter feito há muitos anos, respondeu Leonor. Começar a cuidar de mim. Daqui a 2 semanas, começo num novo emprego, não relacionado com a empresa do pai. Mãe, estás a falar a sério? Na voz do filho, transpareceu ansiedade. E a empresa? Tu tratas de toda a contabilidade. Sem ti, tudo se desmorona. Quem vai tratar dos relatórios, dos impostos? Leonor sorriu amargamente para si mesma. Mesmo naquele momento, o filho estava mais preocupado com o destino do negócio do que com os sentimentos dela. Encontram alguém, disse ela secamente. Há muitos especialistas no mercado. Especialmente se eu só arrumava papéis, como tu próprio disseste há pouco. Tomás calou-se, envergonhado, lembrando-se aparentemente das suas próprias palavras. Mãe, eu não queria dizer isso. Boa noite, Tomás, disse Leonor em voz baixa e desligou, sem esperar por mais justificações. Deitou-se na cama, sozinha. Ricardo, naquela noite, voltara a demorar-se em negociações. E ficou muito tempo deitada no escuro, a olhar para o teto. Os filhos tinham escolhido o lado do pai, talvez não abertamente, mas com a sua conivência silenciosa, com as suas tentativas de manter o status quo por conveniência e estabilidade. Leonor compreendia o medo deles da mudança, mas sentia dentro de si apenas uma determinação crescente para seguir em frente, independentemente de ter o apoio de alguém da família ou não. O dia seguinte seria o primeiro passo para uma nova vida. Ia encontrar-se novamente com David para discutir a estratégia a seguir e, depois, ganhando coragem, falar abertamente com o marido, apresentando-lhe todas as provas que reunira. De manhã, Leonor encontrou-se com David no seu pequeno escritório, localizado numa rua tranquila perto do centro. Trouxe todos os documentos que reunira, cópias dos contratos com a cerâmica lusa, extratos bancários, registros dos encontros de Ricardo com Diana, que conseguira reconstituir a partir de recibos de restaurantes e reservas de quartos de hotel noutra cidade, para onde o marido supostamente viajava em negócios. David dispôs os papéis sobre a mesa, estudando cuidadosamente cada linha. O quadro é bastante claro, disse ele finalmente. Em 2 anos, através da empresa de fachada, foi desviada uma quantia equivalente a cerca de 1/3 do lucro anual do negócio principal. Esta é uma infração financeira grave,
que pode ser qualificada tanto como desvio de ativos em prejuízo do patrimônio comum do casal, como, em certas circunstâncias, como evasão fiscal. O que devo fazer com isto? Perguntou Leonor, sentindo a tensão a aumentar dentro de si. Tem dois caminhos. David recostou-se na cadeira. O primeiro é uma partilha de bens discreta através do tribunal, usando estes documentos como prova dos ativos ocultos. No divórcio, tem todo o direito à metade de tudo o que foi adquirido em conjunto, incluindo os rendimentos ocultos que o seu marido desviou através da empresa de fachada. O segundo caminho, mais duro, é apresentar uma queixa por fraude financeira às autoridades competentes, o que pode trazer consequências graves para o seu marido, incluindo responsabilidade criminal. Leonor ficou pensativa. A ideia de destruir o negócio que ela própria construíra durante 15 anos, de colocar o pai dos seus filhos sob investigação, parecia excessiva, embora a raiva e a dor exigissem precisamente esse desfecho. Não quero um processo-crime, disse ela finalmente. Não por ele, mas pelos meus filhos. Mas quero obter uma partilha de bens justa, em toda a sua extensão, independentemente de tudo. Decisão sensata, acenou David. Então, proponho o seguinte plano. Primeiro, arranje emprego oficial no hotel, garantindo a sua independência financeira e um rendimento estável para o caso de um processo judicial demorado. Em paralelo, preparo a petição de partilha de bens, tendo em conta todos os ativos ocultos. Mas antes de apresentar os documentos em tribunal, precisa de falar diretamente com o seu marido, não para lhe dar uma oportunidade de se emendar. O que ele fez não tem emenda, mas para demarcar a sua posição e prepará-lo psicologicamente para as mudanças que se avizinham. Por vezes, a surpresa de uma ação judicial leva as pessoas a atos desesperados, e por vezes, ilegais. Ocultação de ativos, transferência de dinheiro para o estrangeiro, registro de bens em nome de terceiros. É melhor que ele saiba antecipadamente que você conhece a verdade, para que atue já sob o controlo da lei. Leonor acenou, concordando com a lógica do advogado, embora a ideia da conversa iminente com Ricardo lhe provocasse um arrepio de ansiedade. Nessa mesma noite, quando o marido voltou para casa mais cedo do que o habitual, invulgarmente pensativo e silencioso, Leonor percebeu. Chegara a hora. Esperou que ele jantasse, se vestisse com roupa de casa, se sentasse na poltrona com uma chávena de chá, e só então se sentou em frente a ele, no sofá. Ricardo, precisamos de ter uma conversa séria, disse ela com uma voz calma e firme, embora o coração lhe batesse na garganta. O marido levantou o olhar para ela, franzindo ligeiramente o sobrolho. Aconteceu alguma coisa? Ultimamente, não tem sido tu mesma. Aconteceu muita coisa, respondeu Leonor, tirando da mala a pasta com os documentos e colocando-a na mesa de centro entre eles. Eu sei da cerâmica lusa, sei da Diana, sei do dinheiro que tens desviado da empresa nos últimos 2 anos. O rosto de Ricardo mudou instantaneamente. A cor fugiu-lhe, os olhos moveram-se inquietos. Estendeu a mão para a pasta, abriu-a, percorreu as primeiras páginas com os olhos, e Leonor viu como as suas mãos tremiam. Onde arranjaste isto? Perguntou ele com a voz rouca. Não importa onde, respondeu Leonor com firmeza. O importante é que é verdade, e tu sabes isso perfeitamente. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, folheando os documentos, como se esperasse encontrar neles algum erro, alguma brecha, uma forma de negar tudo. Finalmente, fechou a pasta e olhou para a mulher com um olhar pesado, quase hostil. E agora? Decidiste destruir-me? Tantos anos juntos, e andas a reunir um dossiê sobre mim, como se fosses uma inimiga. Eu não reuni um dossiê como uma inimiga, disse Leonor calmamente, embora por dentro tudo se contraísse de tensão. Descobri a verdade por acaso. E depois, simplesmente deixei de fechar os olhos, como fiz durante 15 anos. Queres falar de traição, Ricardo? Então lembra-te de quem traiu primeiro. Não fui eu que reuni um dossiê sobre ti. Foste tu que o criaste com as tuas próprias mãos, em cada encontro com a Diana, em cada transferência para a conta de fachada. Ricardo levantou-se da poltrona, começou a andar pela sala, despenteando o cabelo, claramente a tentar organizar os pensamentos. Está bem. Sim, eu tenho uma relação fora do casamento, disse ele finalmente. Mas isso não quer dizer que não te amei todos estes anos. É só que um homem às vezes precisa de se sentir necessário, importante. E tu, ultimamente,
Só te enterravas em papéis. Sempre cansada, sempre insatisfeita. Não te atrevas. Leonor levantou-se. A sua voz soou metálica. Não te atrevas a culpar a minha fadiga por ter carregado o teu negócio às costas durante 15 anos pela tua traição. Eu não estava cansada e insatisfeita por nada, Ricardo. Estava a esgotar-me, a trabalhar para a tua empresa dia e noite, enquanto tu fazias belos discursos em reuniões e recebias todos os louros pelo nosso trabalho em conjunto. Eu, por acaso, também trabalhei muito, exaltou-se Ricardo. Quem achas que encontrava clientes, fechava contratos, desenvolvia o negócio? E quem salvou este negócio da falência quando os teus contratos falharam por causa das tuas próprias decisões arrogantes? Retorquiu Leonor. Quem passou noites a fio a resolver dívidas, a convencer o banco a não executar a hipoteca? Fui eu, Ricardo. Fui eu que fiz isso durante anos, ficando na sombra, porque acreditava que éramos uma equipa, uma família. E afinal, para ti, sou apenas uma tontinha inútil. Como disseste diante de todos no meu aniversário. Ricardo parou a meio da sala, a olhar para a mulher como se a visse pela primeira vez. Não a parte submissa e habitual do seu cotidiano, mas uma mulher forte e decidida, pronta a defender-se até ao fim. O que queres? Perguntou ele finalmente, em voz baixa. O divórcio? Quero justiça, respondeu Leonor. E vou tê-la, com o teu acordo ou sem ele. Ricardo ficou muito tempo de pé no meio da sala de estar, olhando para os documentos espalhados, como se fossem uma repreensão viva a toda a sua vida dupla. Finalmente, deixou-se cair de volta na poltrona, agarrando a cabeça com as mãos. Leonor, ouve, começou ele num tom suplicante e alterado. Não vamos tomar decisões precipitadas. Temos 15 anos para trás. Filhos. Um negócio em comum. Estou disposto a emendar tudo. Acabo a relação com a Diana. Fecho este esquema com a cerâmica Lusa. Devolvo o dinheiro à empresa. Podemos superar isto, se nos esforçarmos. Leonor olhou para o marido e viu nos seus olhos não um arrependimento sincero, mas medo. Medo de perder o negócio, a reputação, o modo de vida habitual, no qual ela sempre estivera ao seu lado, pronta a resolver tudo, a perdoar tudo, a carregar tudo nos seus ombros. Não se trata apenas da traição e do dinheiro, Ricardo, disse ela cansada. Trata-se do facto de, durante 15 anos, me teres considerado como algo garantido, conveniente, fiável, mas sem direito a uma opinião própria, a reconhecimento, a uma parceria igualitária. Só te lembraste que eu existo quando deixei de ser conveniente. Isso não é verdade, objetou Ricardo, mas a sua voz soava incerta. Eu valorizo-te. Valorizo tudo o que fizeste pela família, pelo negócio. Na sua voz, sentia-se apenas medo e incerteza. Se algum dos nossos parceiros de longa data o visse agora. Para onde teria ido a máscara de presunção? Então por que é que ainda não sou sócia da empresa? Interrompeu Leonor. Por que é que, durante todos estes anos, constei como uma simples contabilista contratada com um salário oficial mínimo, embora, na prática, dirigisse as finanças de toda a empresa? Por que é que, no meu próprio aniversário, me chamaste de tontinha inútil e estúpida diante de 40 convidados, e ninguém, incluindo os nossos filhos, me defendeu? Ricardo ficou em silêncio, sem saber o que responder. Leonor continuou, sentindo uma determinação calma e fria a crescer dentro de si. Não vou começar uma guerra, Ricardo. Não vou apresentar queixa por fraude financeira. Não vou destruir a empresa na qual investi 15 anos da minha vida, pelos nossos filhos, pelo trabalho que investimos juntos, mas vou pedir o divórcio e a partilha de bens, tendo em conta todos os ativos, incluindo os que tentaste esconder através da cerâmica Lusa. Estás mesmo disposta a destruir tudo o que construímos? Na voz de Ricardo, irrompeu desespero misturado com raiva. Por causa do teu orgulho ferido? Não por orgulho, Leonor abanou a cabeça. Por respeito por mim mesma, algo que me faltou todos estes anos. Foste tu o primeiro a destruir o que construímos, Ricardo. Eu estou apenas a formalizar o que já aconteceu. Ela reuniu os documentos de volta na pasta e foi para o quarto, deixando o marido sozinho na sala de estar com os seus pensamentos e o seu medo. Passou a noite no quarto de hóspedes, sentindo pela primeira vez em muitos anos um estranho alívio, como se um peso que carregara em silêncio, sem sequer o admitir a si mesma, tivesse sido retirado dos seus ombros.
Os dias seguintes passaram numa atmosfera tensa e pesada. Ricardo tentou várias vezes iniciar uma conversa, ora implorando, ora irritando-se, ora voltando a um tom condescendente, como se tentasse encontrar as palavras mágicas capazes de devolver a mulher ao seu estado submisso anterior. Mas Leonor permaneceu inflexível, preparando-se calma e metodicamente para uma nova vida. Alguns dias depois, Carolina ligou-lhe, pedindo para se encontrarem. Sentaram-se num pequeno café perto de casa, onde Carolina, mexendo nervosamente na chávena de café, finalmente se decidiu a falar. Mãe, o pai contou-nos, a mim e ao Tomás, sobre o divórcio, começou ela cautelosamente. Nós falamos muito sobre isso. E sabes, quanto mais pensamos, mais percebemos que estávamos errados. Leonor ergueu as sobrancelhas, surpreendida, não esperando esta reviravolta. Em que sentido? Crescemos ao teu lado, vimos-te trabalhar, continuou Carolina, e os seus olhos brilharam com lágrimas. Só que estávamos tão habituados a isso que deixamos de reparar. Para nós, era normal que a mãe estivesse sempre lá, sempre a resolver problemas, sempre a manter tudo sob controlo. Não pensávamos no que isso te custava. E o pai sempre soube apresentar-se bem, os seus méritos, e nós, talvez sem querer, adotamos essa sua maneira de subestimar a tua contribuição. Leonor sentiu as lágrimas a subirem-lhe aos olhos, embora há muito tempo não se permitisse chorar em público. Obrigada por dizeres isso, Carolina, disse ela em voz baixa. É importante para mim ouvir isso. O Tomás também queria vir, mas ficou com vergonha, acrescentou Carolina com um sorriso triste. Ele está completamente baralhado. Soube de toda a história com a cerâmica lusa em pormenor, quando o pai nos contou. Ele está em choque, para ser sincera. Sempre considerou o pai um exemplo a seguir, e agora não sabe como se relacionar com ele. Leonor acenou, compreendendo como os filhos se sentiam. O mundo familiar deles também estava a desmoronar-se, embora de uma forma diferente da dela. Quero que saibam, disse ela com firmeza, que, aconteça o que acontecer entre mim e o vosso pai, nunca vos vou virar contra ele. Ele continua a ser o vosso pai, e isso não vai mudar, mas eu também não vou continuar a sacrificar-me por uma ilusão de família feliz. Mãe, e agora? Onde vais viver? Perguntou Carolina com ansiedade na voz. Não te preocupes comigo. Leonor sorriu, pela primeira vez em muito tempo, com um calor sincero. Tenho um novo emprego. Em breve, vou arranjar uma casa. Vai ficar tudo bem, Carolina. Talvez, pela primeira vez em muitos anos, verdadeiramente bem. A filha estendeu a mão sobre a mesa e apertou a da mãe. Este simples gesto significou para Leonor mais do que quaisquer palavras de desculpa. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha nesta luta. Pouco tempo depois, Leonor começou o seu novo trabalho no Hotel Estrela do Norte. A primeira manhã no novo local foi passada a conhecer a equipa do departamento financeiro, um pequeno mas coeso grupo de 4 especialistas que receberam a nova chefe com desconfiança, mas com respeito, apreciando desde as primeiras horas o seu profissionalismo e profundo conhecimento dos processos. O Sr. Afonso fez-lhe pessoalmente uma visita guiada por todo o hotel, mostrou-lhe a contabilidade, os armazéns, apresentou-a aos chefes de departamento. Na hora de almoço, conversaram no seu gabinete, com uma chávena de café. Como se sente no novo lugar? Perguntou ele com interesse genuíno. Estranho, admitiu Leonor. Pela primeira vez em 15 anos, não sou vista como a mulher de alguém, mas como uma profissional cuja opinião tem valor por si só. Assim devia ter sido desde o início, observou o Sr. Afonso. A propósito, ouvi pela Margarida que está a passar por um período difícil na sua vida pessoal. Se precisar de tempo para resolver questões pessoais, processos legais, não hesite em falar. Seremos compreensivos. Bons profissionais são raros, e não quero perder-la por causa de formalidades. Leonor agradeceu-lhe, sentindo uma gratidão calorosa por esta inesperada compreensão e apoio de uma pessoa quase desconhecida. Apoio que tanto lhe faltara na sua própria família durante todos aqueles anos. Nessa mesma noite, ao regressar ao apartamento que alugara durante o processo de divórcio, um pequeno mas acolhedor estúdio perto do novo trabalho, Leonor sentiu, pela primeira vez em muitas semanas, tranquilidade. Olhou pela janela para a cidade noturna a acender as luzes, e pensou que o que a esperava não era o vazio e a solidão,
como temera no início, mas uma vida nova, invulgar, mas verdadeira, na qual ela seria finalmente a protagonista da sua própria história. Passaram cerca de 2 meses desde a noite em que Leonor apresentou pela primeira vez ao marido os documentos sobre as suas fraudes financeiras. O processo de divórcio seguia o seu curso. David conduzia o caso com confiança e método, lutando por uma partilha de bens justa, tendo em conta todos os ativos ocultos que Ricardo tentara desviar através da empresa de fachada. No início, Ricardo tentou resistir. Contratou o seu próprio advogado, na esperança de contestar parte das reivindicações. Mas quando o seu advogado analisou as provas reunidas por Leonor, os contratos, os extratos bancários, os testemunhos sobre os encontros com Diana, tornou-se evidente que a posição do marido era extremamente vulnerável. No final, após várias sessões tensas, as partes chegaram a um acordo sobre a partilha de bens, segundo o qual Leonor recebia metade de todos os ativos da empresa, incluindo a parte que fora ocultada através da cerâmica lusa, bem como uma compensação significativa por anos de trabalho não contabilizado. Para Ricardo, isto foi um golpe duro, não só financeiro, mas também para sua reputação. Os rumores sobre o divórcio, a traição e as fraudes financeiras espalharam-se rapidamente entre os parceiros de negócios, alguns dos quais preferiram terminar a colaboração, não querendo associar-se a uma pessoa cuja reputação ficara em causa. Diana, ao tomar conhecimento da dimensão dos problemas que o seu romance causara, desapareceu rapidamente da vida de Ricardo, arranjando emprego noutra cidade. Aparentemente, a perspectiva de partilhar com ele as perdas financeiras e de reputação não a atraía. Leonor, pelo contrário, sentia-se cada dia mais confiante no seu novo local de trabalho. Adaptou-se rapidamente ao cargo de diretora financeira do hotel. Organizou o trabalho do departamento, otimizou várias rubricas de despesas, poupando à empresa uma quantia significativa logo no primeiro trimestre de trabalho. O senhor Afonso não poupava elogios. E os colegas, inicialmente desconfiados, agora respeitavam sinceramente a nova chefe pelo seu profissionalismo e justiça. Uma noite, ao ficar a trabalhar até tarde, a preparar o relatório trimestral para o Conselho de Investidores, Leonor encontrou Margarida no corredor do hotel, a terminar o seu turno. "Como estão as coisas no novo lugar?" perguntou Margarida, sentando-se em frente a ela numa mesa no átrio vazio. "Bem." Sorriu Leonor com sinceridade. "Sabe, pela primeira vez em muitos anos, sinto que o meu trabalho tem realmente importância, que sou valorizada não por ser a mulher de alguém, mas pelo que sei e faço. Fico contente por não me ter enganado a seu respeito naquela noite." Sorriu Margarida em resposta. "Sabe, naquela altura, vi nos seus olhos a mesma dor que eu própria senti um dia. Há muitos anos o meu marido também me considerava algo garantido, até que encontrei forças para o deixar e construir uma nova vida." Leonor olhou para sua interlocutora com interesse, percebendo que por detrás da confiança tranquila de Margarida se escondia a sua própria história de luta e autodescoberta. "Obrigada", disse ela calorosamente, "por aquele cartão de visita, pelo apoio, por me ter ajudado a acreditar nas minhas próprias forças." Nessa mesma noite, ao voltar para casa para o seu acolhedor estúdio alugado, Leonor encontrou uma mensagem do filho Tomás no atendedor de chamadas, a pedir para se encontrarem. A sua voz soava invulgarmente insegura, muito diferente do habitual. Encontraram-se no dia seguinte, num parque tranquilo perto do escritório da empresa. Tomás parecia cansado, abatido. Os últimos meses não tinham sido fáceis para ele. Após o divórcio dos pais e a revelação das fraudes financeiras do pai, tivera de assumir muito mais responsabilidades na empresa, lidando com as consequências da crise de confiança entre os parceiros. "Mãe", começou ele, inseguro, sentando-se ao lado dela num banco de jardim. "Tenho pensado muito ultimamente em ti, no pai, em toda a nossa família. E sabes, tenho muita vergonha das palavras que te disse naquela altura, sobre as categorias diferentes, sobre os papéis. Eu estava errado, completamente errado." Leonor ouviu em silêncio, dando ao filho a oportunidade de se expressar até ao fim. Agora, a tratar de todos os assuntos da empresa depois de o pai se ter afastado da gestão operacional, vejo o quão complexo era o teu trabalho, continuou Tomás. Quanta coisa tinhas de ter em mente, quanta responsabilidade pesou sobre ti todos estes anos. E agora percebo por que é que acabaste por sair.
Simplesmente, antes não reparava, porque estava habituado a considerar o teu trabalho como algo secundário, garantido. Obrigada por dizeres isso, Tomás, respondeu Leonor em voz baixa, sentindo o peito aquecer com as palavras do filho. É importante para mim que tenhas percebido, mesmo que através de circunstâncias tão difíceis. Mãe, e estás feliz no novo lugar? Perguntou Tomás com curiosidade genuína. Não te arrependes de tudo ter acontecido assim? Leonor pensou por um momento, olhando para as folhas de outono a rodopiar no ar. Sabes, não posso dizer que tenha sido fácil decidir-me por todas estas mudanças. Um divórcio, um novo emprego, uma nova vida na minha idade. É assustador, Tomás. Mas, pela primeira vez em muitos anos, sinto-me viva, autêntica, e não à sombra das ambições de outra pessoa. E não me arrependo. Tomás acenou, ponderando as suas palavras. O pai mudou muito ultimamente, disse ele após uma pausa. Está mais calmo, mais pensativo. Acho que finalmente começou a perceber o que perdeu. Mas, receio, tarde demais. Cada pessoa escolhe o seu caminho e é responsável pelas suas decisões, respondeu Leonor com calma, sem raiva na voz. Não guardo o ressentimento do teu pai, Tomás. Embora perdoar completamente tudo o que aconteceu não seja fácil para mim. Mas não vou continuar a gastar energias a preocupar-me com o destino dele. A minha energia agora pertence a mim e ao meu futuro. Ficaram mais um pouco sentados em silêncio, a observar as crianças a brincar por perto. E depois Tomás, ganhando coragem, disse o que, aparentemente, o levara a marcar aquele encontro. Mãe, tenho uma proposta para ti. A empresa está a passar por um momento difícil. Os parceiros estão desconfiados de todos os processos financeiros depois da história com a cerâmica lusa. Preciso muito de alguém em quem possa confiar a 100% para pôr ordem nas finanças, para restaurar a reputação perante os investidores. Sei que agora trabalhas no hotel e não te peço para deixares esse trabalho. Mas, talvez, aceitasses ser consultora, ajudar-me a construir um sistema de contabilidade transparente, para que nunca mais nada parecido se repita. Leonor olhou atentamente para o filho, surpreendida com esta proposta inesperada. Há alguns meses, a ideia de voltar, de alguma forma, aos assuntos do ex-marido parecia impensável, mas agora, ao ouvir o pedido do filho, sentia não irritação, mas um orgulho caloroso. Tomás estava a amadurecer, a assumir responsabilidades, a aprender com os erros da família. Vou pensar na tua proposta, Tomás, disse ela finalmente com um leve sorriso, mas nas minhas condições. Um contrato de consultoria oficial, um pagamento digno e total transparência em todos os processos. Chega de esquemas obscuros e meias palavras. Claro, mãe, sorriu Tomás, aliviado. Exatamente como disseres. Passou quase um ano desde aquele fatídico aniversário, quando as palavras que viraram a vida de Leonor do avesso foram proferidas. A partilha de bens terminou com um acordo amigável entre as partes, sem grandes escândalos nem exposições públicas. David estava certo. As provas cuidadosamente reunidas tornaram a posição de Leonor tão forte que Ricardo preferiu chegar a um acordo para evitar uma maior divulgação das suas fraudes financeiras. Leonor recebeu a sua parte legítima, uma quantia significativa que compensou os anos de trabalho não contabilizado, e parte dos imóveis que ela e o marido tinham adquirido juntos no início do seu percurso. Com esses fundos, comprou um pequeno e luminoso apartamento numa zona tranquila, perto do hotel onde continuava a trabalhar como diretora financeira, fortalecendo a cada mês a sua posição na empresa e conquistando cada vez mais o respeito dos colegas e da administração. O senhor Afonso, satisfeito com os resultados do seu trabalho, propôs-lhe que se tornasse uma das sócias do complexo hoteleiro. Uma participação pequena, mas simbólica, que dava a Leonor não só um benefício financeiro, mas também aquilo que tanto lhe faltara nos anos anteriores: o reconhecimento oficial da sua contribuição, formalizado em documentos, e não um trabalho invisível na sombra do sucesso de outra pessoa. A relação com os filhos foi se recompondo gradualmente, embora não sem dificuldades. Carolina agora ligava mais vezes à mãe. Simplesmente para conversar, interessava-se pelos seus assuntos, pelo seu bem-estar, e não apenas pelos acontecimentos na empresa do pai. Tomás, tendo assumido a gestão principal do negócio depois de Ricardo se ter afastado efetivamente das operações, consultava regularmente a mãe sobre questões financeiras
pagando-lhe um honorário digno pela sua perícia, que antes considerava garantida e não merecedora de reconhecimento separado. O próprio Ricardo, tendo perdido uma parte significativa dos seus ativos e da sua reputação entre os parceiros, foi gradualmente reduzindo o negócio, deixando apenas a área principal sob a gestão do filho. Alugou um pequeno apartamento, vivia sozinho, encontrava-se ocasionalmente com os filhos, mas já não tinha a mesma confiança e a vontade na sua interação com os outros. Numa noite de outono, quase um ano após o divórcio, Leonor ficou a trabalhar até tarde, a preparar-se para uma importante reunião com novos investidores do hotel. Ao terminar, desceu ao átrio, onde, como de costume, Margarida, que se tornara entretanto não apenas uma colega, mas uma amiga próxima, estava de serviço na recepção. Ainda não estás farta de relatórios intermináveis? Perguntou Margarida com um sorriso, estendendo-lhe uma chávena de chá quente. Um pouco riu Leonor, sentando-se ao lado dela no sofá junto à janela. Mas sabes, pela primeira vez na vida, é um cansaço agradável. É o meu cansaço do meu trabalho e não uma tarefa de outra pessoa, executada anonimamente. A propósito, Margarida piscou o olho. Ouvi dizer que te convidaram para falar na conferência regional sobre gestão hoteleira. Vais contar a tua história de sucesso? Leonor pensou por um momento. A ideia de contar publicamente a sua história, não apenas as suas conquistas profissionais, mas todo o percurso desde a noite humilhante no salão de banquetes até encontrar o seu próprio lugar na vida, parecia-lhe simultaneamente assustadora e libertadora. Talvez conte, disse ela finalmente com um sorriso caloroso. Acho que seria útil para muitas mulheres ouvirem que nunca é tarde para recomeçar, mesmo que pareça que toda a vida já foi definida pelas decisões de outros. Naquela noite, ao voltar para casa a pé pela cidade noturna, Leonor parou num pequeno café onde combinara encontrar-se com Carolina para jantar. A filha já esperava numa mesa junto à janela, com os olhos brilhantes e uma notícia visivelmente agradável que mal conseguia conter. Mãe, tenho uma coisa importante para te dizer, disse Carolina assim que Leonor se sentou. Lembras-te de eu te ter falado do Arthur, o homem que conheci há uns meses? Claro que me lembro. Sorriu Leonor. Ele pediu-me em casamento ontem à noite, confessou Carolina, e os seus olhos brilharam de felicidade. Eu aceitei. E sabes, mãe, ao ver como mudaste a tua vida neste último ano, percebi uma coisa muito importante. Quero construir uma relação de forma diferente, não como foi a vossa com o pai. Quero ser respeitada como igual, e não tolerada como um complemento conveniente à vida de outra pessoa. Leonor sentiu as lágrimas quentes a subirem-lhe aos olhos, não de dor, como acontecera tantas vezes no último ano, mas de alegria sincera e orgulho pela filha, que conseguira tirar uma lição importante da difícil experiência da família. Estou tão feliz por ti, minha filha, disse ela, pegando na mão de Carolina. E sabes, o mais importante é que foste tu que decidiste como seria a tua felicidade e não te adaptaste às expectativas dos outros. Conversaram durante toda a noite, fazendo planos para o casamento, recordando o difícil ano que passara, rindo e, por vezes, ainda derramando lágrimas sobre o que cada uma tivera de superar à sua maneira. Ao despedirem-se à porta do café, Carolina abraçou a mãe com força, e nesse abraço já não havia vestígio da contenção que a separara outrora. Ao voltar para casa naquela noite, Leonor caminhava lentamente, desfrutando do ar fresco de outono e do brilho das luzes da cidade. Pensava no longo caminho que percorrera naquele ano. De uma mulher humilhada diante de dezenas de convidados no seu próprio aniversário a uma líder cuja opinião era respeitada, cujas decisões tinham peso, cujo trabalho finalmente recebera o devido reconhecimento. Lembrou-se das palavras que Ricardo lhe dissera naquela noite fatídica. Tontinha inútil e estúpida. Agora, essas palavras já não lhe causavam dor. Apenas a lembravam do quão longe ela estava daquela mulher assustada e submissa, disposta a tolerar tudo pela ilusão do bem-estar familiar. Ao subir para o seu apartamento, luminoso e acolhedor, decorado inteiramente ao seu gosto, sem um único compromisso com os desejos de outros, Leonor aproximou-se de uma pequena mesa à entrada, onde, em destaque, numa moldura, estava aquele mesmo cartão de visita do hotel, já não necessário como contacto, mas guardado como um símbolo memorável do início de uma nova vida. Sorriu para os seus pensamentos, serviu uma chávena de chá e sentou-se no sofá, a olhar para a cidade noturna pela janela,
cheia de uma confiança calma e merecida no dia de amanhã. O que a esperava não era o vazio que um dia temera, mas uma vida inteira, que finalmente lhe pertencia apenas a si. Só agora percebia para onde caminhara todos aqueles anos e onde, felizmente, acabara por chegar. Não fora uma revelação súbita, mas algo quente, estável e tranquilo. Algo que, se quiséssemos, poderíamos chamar de felicidade. Esta história deixa um sentimento de calma e clareza. Nem tudo o que foi tolerado por muito tempo precisa de ser carregado para sempre. Às vezes, a vida torna-se mais luminosa não porque alguém finalmente compreendeu o nosso valor, mas porque nós próprios deixamos de nos esquecer dele. Que ao seu lado estejam pessoas que sabem ver não apenas a conveniência, mas também a alma. Que o seu trabalho seja recompensado com respeito e que na sua vida haja sempre um lugar onde você não é a sombra, mas a luz. A sua reação ajudará esta história a encontrar quem também precisa de a ler. Partilhe nos comentários o que mais ressoou consigo. Até a próxima.